capítulo 2, perdão, capítulo 4, versículo 4. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Quantos amam a palavra de Deus, digam amém. A Bíblia diz assim: o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Um pouquinho para frente, outra carta escrita por Paulo, que está lá em Colossenses, quero que você abra comigo também. Colossenses capítulo 2. Vamos ler uma das cartas que Paulo escreve para a igreja de Colossos. A Bíblia diz assim, Colossenses capítulo 2, podemos ler o verso 13. Quando vocês estavam mortos por causa das transgressões e da incircuncisão da carne, Deus lhes deu a vida com Cristo, e Ele nos perdoou de todas as transgressões. Diga, todas as transgressões. Versículo 14: e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças que era contra nós. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e depois de ter despojado os poderes e autoridades, humilhou-os publicamente quando triunfou sobre eles na cruz. Diga, eu amo a palavra de Deus. Estenda suas mãos para cá e diga assim: Senhor Deus, que o apóstolo Eberson seja o instrumento de Deus, e que ele seja a boca profética sobre a minha vida, sobre a minha casa, essa noite, em nome de Jesus. Aplauda mais uma vez ao Senhor, em nome de Jesus. Obrigado. Vamos lá, nós estamos numa série de mensagens aqui na igreja chamada Hereges, e hoje é o nosso último episódio da série. Foram três mensagens sobre o que Deus tem falado conosco como igreja nesse tempo, e eu quero desafiar você e incentivar você também, que não assistiu, que não sabe os outros episódios da série, para que você assista. Nós temos no YouTube, nosso canal do YouTube, tem todas as palavras que pregamos aqui, e você pode acompanhar. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar você. E nós falamos no primeiro dia sobre ídolos, nós falamos no segundo dia sobre vícios, e hoje eu quero entrar em um assunto, para finalizar a série. Eu sei que é um assunto que a gente pode falar talvez um ano inteiro sobre isso, mas eu quero tocar alguns pontos específicos sobre um principado que nós vamos denunciar essa noite, para que a gente seja totalmente livre no Senhor, amém? Eu não sei se você sabe disso, se já te contaram hoje aqui na igreja, mas esse é o melhor ano da sua vida. Se alguém não falou isso para você ainda, já estou te avisando, 2026 não é um ano de tristeza para você. 2026 não é mais um ano igual aos outros anos passados. 2026 será o ano de maior colheita da sua história. 2026 já é o maior ano de colheita dessa igreja Vitória. Quem está comigo, diga amém em nome de Jesus. Deus tem um propósito para a sua vida. Então janeiro é um mês da gente receber do Senhor. Eu consigo enxergar como se Deus estivesse com as suas águas limpando a sua igreja, tirando a sujeira. E o conhecimento da palavra de Deus, ele é o único capaz, é a melhor esponja que você pode usar para ser livre. O conhecimento da palavra é o melhor sabonete que você pode lavar sua carne, porque ele vai tirar de você todas as impurezas, amém ou não amém? E dentro disso, Deus está falando sobre um assunto tão sério, que talvez você não vai ouvir em outros lugares, mas nós somos uma igreja profética, nós estamos caminhando debaixo de uma palavra de Deus, que esse ano é um ano de restauração de altar, e a base central desse ano para nossas vidas, é a passagem em que Elias, um profeta de Deus, vence profetas de Baal, e a Bíblia diz que houve uma guerra entre profetas, e Elias faz o fogo do céu descer através de uma oração,
E por causa dessa batalha, todos os ídolos, todos os tronos de falsos deuses, de falsos ídolos são destruídos, e só fica o trono verdadeiro do único Deus, que é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, que é o Deus da nossa vida, que é o Deus da sua família, que é o Deus ao qual nós servimos aqui nessa igreja, amém? Então entenda, irmão, nós caminhamos debaixo de uma direção do Senhor para esse ano, um ano em que nós veremos talvez uma guerra se instaurando sobre as famílias, um ano que a gente talvez vai ver o Brasil em um sentimento muito aflorado entre as pessoas. Nós precisamos lembrar que nós temos uma posição, e a nossa posição não tem a ver com nada desse mundo, mas tem a ver com a palavra do Senhor. Levante a Bíblia se você tem uma Bíblia, se você tiver no seu celular não tem problema, levante aí e fala assim: eu sou, mais forte diga, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Aqui está o nosso manual de vida, aqui está a palavra do Senhor, que é como uma lâmpada para os nossos pés. Quem está aí, diga amém. Então hoje eu quero falar sobre mais algo, talvez um ídolo, ou o Deus desse século, como Paulo está dizendo aqui, que é uma batalha de, como que eu posso dizer? Uma batalha de entendimento. Hoje a nossa guerra, ela não é mais como no tempo do Velho Testamento, que as pessoas iam para uma batalha de verdade ali e se matavam com espadas e tudo. Hoje a nossa batalha, ela não é mais assim, é uma batalha mental. Então o jeito que nós enxergamos a palavra de Deus precisa ser a nossa conduta de vida, a nossa cosmovisão tem a ver com a palavra do Senhor. Só que o diabo, ele quer cegar o seu entendimento. Nós lemos aqui o que a Bíblia disse aqui em 2 Coríntios capítulo 4, que o Deus desse mundo, ele quis cegar o conhecimento, ofuscar o conhecimento da glória de Deus. E isso é uma estratégia maligna de muito tempo atrás, porque ele sabe que se você não souber a verdade, você é facilmente manipulável. Se você não souber sobre Cristo, você se torna um escravo. Se você não souber sobre o Evangelho, se você não tiver conhecimento da palavra de Deus, qualquer vã doutrina vai te levar para muitos lugares. Então nós precisamos entender que a palavra de Deus precisa ser o nosso lugar favorito. Amém ou não amém? Profetize para quem está do seu lado e fala assim: eu declaro sobre você esse ano, que quando você acordar, antes de Facebook, você vai abrir em Abacuque. Alguém comigo aqui nessa igreja? Então eu quero falar sobre hoje nessa última série, porque nós vamos entender pela palavra do Senhor a relação entre Elias vencendo no Monte Carmelo e anos depois Jesus vencendo no Gólgota. Um tempo atrás, Elias está no monte vencendo ídolos e falsos deuses que eram conhecidos como Baal e seus demônios. Tempos depois, Jesus vai para uma montanha também, um lugar, um calvário, onde ele vence não só os deuses falsos, mas todo o inferno. A Bíblia vai dizer que depois que Jesus morre, acharam que ele estava morto, mas ele vai no inferno, ele chuta a porta do inferno, ele pega a chave da morte do inferno, e ele ressuscita ao terceiro dia, e as últimas palavras de Jesus na cruz está consumado. Então Jesus carrega com ele uma verdade de vitória, e você carrega essa mesma verdade, porque a Bíblia diz que o mesmo poder que fez Jesus ressuscitar dos mortos é o mesmo poder que está sobre nós. Levante a sua mão e diga assim: eu tenho o poder de Cristo. Mais forte, diga: eu tenho o poder de Cristo. Então, irmão, presta atenção, é a mesma guerra, é o mesmo inimigo, e também se torna o nosso inimigo, é o inimigo da igreja. E eu quero que você entenda hoje uma parada muito interessante que Deus falou comigo, porque no tempo que Jesus estava aqui na terra, acredite ou não, o herege era ele. As pessoas que conheciam a Bíblia, aliás, que achavam que conhecia a palavra do Senhor, enxergavam Jesus como herege. Então, ao longo da caminhada de Cristo na terra, por diversas vezes, os fariseus rasgavam as suas roupas, olhavam para Cristo e falavam: herege. Só que na verdade, é um falso entendimento. Eles estavam sendo hereges,
e olhavam para a obra de Cristo e julgavam Cristo como herege. E sabe o que a Bíblia diz, irmão? Que o Evangelho, para quem é do mundo, é loucura, mas para nós é poder. Então muita gente não vai entender a sua caminhada com Deus. E fica tranquilo, irmão, ninguém precisa entender. Deixa só acompanhar o seu sucesso, aleluia. Vai olhando enquanto eu vou desfilando. Essa é a nossa história. Me acompanhe se você pode. Quanto mais fala de mim, mais Deus me abençoa. Quanto mais fala da Igreja Vitória, mais a igreja cresce. Quanto mais fala de você, irmão, mais Deus te abençoa. Sabe por quê? Porque o inferno não vai ficar feliz com você tendo sucesso, mas você não depende do humor do inferno, você depende da palavra de Deus na sua vida. Quem está comigo, diga amém, em nome de Jesus. Levanta sua mão e diga: fale mal, fale bem, fale amém. Importante é ser famoso na boca dos outros, aleluia. E Jesus, cara, ele viveu esse dilema enquanto caminhava aqui na terra. E aí, Deus me mostrou algumas passagens. Uma das primeiras vezes que Jesus foi chamado de herege, está lá em João capítulo 10. Abre aí rapidinho. João capítulo 10. Eu quero te dar o contexto de como Jesus e por que Jesus foi chamado de herege. Vamos ler já o verso 48. Perdão, ainda não é esse, é só João 10 mesmo. Depois a gente vai para o João 8:48. João 10, a Bíblia diz assim, pode ser o verso 11. Jesus está dizendo: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida por suas ovelhas. Jesus está dizendo: eu sou o bom pastor. Olha o que a Bíblia diz no versículo 7, um pouquinho antes. Jesus afirmou de novo: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Jesus está dizendo, no versículo 9: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará, sairá e encontrará pastagem. Versículo 14: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Fala assim: eu conheço a voz do meu pastor. Não sou eu, amém, irmão? Não é o pastor Herbert, é Jesus, amém? Versículo 15: assim como o Pai me conhece e eu o conheço, eu dou a vida pelas ovelhas. Eu dou a vida pelas ovelhas. E aí, se você pegar o versículo 31, a Bíblia diz que os judeus, mais uma vez, pegaram pedras para apedrejá-lo, porque eles tinham raiva do que Jesus estava dizendo. E aí, o primeiro ponto que nós vamos denunciar essa noite sobre heresia é isso. Jesus está dizendo que Ele é o pastor. Fala comigo: Jesus é o pastor? Então olha para mim, irmão. Não existe nada nem ninguém no seu caminho com Jesus. O caminho é livre, o caminho foi aberto. O que os hereges gostam de fazer? E aí então tem que ser o cuidado do nosso coração, porque sem querer nós estamos dentro da igreja, estamos sendo hereges, porque estamos enxergando o evangelho de atalhos. Toda religião, ela acredita que para você chegar a Deus, você precisa de um meio termo, de alguém, de um intermediador. Só que a Bíblia está dizendo que Jesus é a porta, Ele é o caminho, tudo é sobre Cristo. Então Jesus, Ele é suficiente para que você alcance o Senhor Deus. Quem está comigo, diga amém. Então os hereges, eles querem construir os seus próprios caminhos. Hereges são aqueles que querem manipular o povo de Deus, que querem manipular o rebanho de Cristo, que querem manipular as ovelhas de Cristo. Só que Jesus está dizendo: eu sou o bom pastor, eu sou o bom pastor. Então se você quiser ter um pastor que vai guiar os seus passos, mil vezes, infinitamente vezes melhor que o pastor Eberson, esse pastor já é o seu pastor, que se chama Jesus. E se ele é o seu pastor,
ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não terá medo. E se Ele é o seu pastor, nada vai te faltar. Se Ele é o seu pastor, você pode ter a certeza que tem uma mesa preparada para você perante os seus inimigos. Se Ele é o seu pastor, Ele vai ungir a sua cabeça e o seu cálice vai transbordar. Se o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele é o seu pastor. Mas os hereges dizem assim: Deus é mais ou menos o seu pastor, porque se eu não te abençoo, você não tem bênção. Os hereges são essas pessoas que querem construir um pedágio no caminho de Cristo. São os inimigos da intimidade do conhecimento com Deus. Sabe qual é o problema, irmão? Quem está comigo, diga amém. É que é muito mais fácil, vou descer aqui nesse negócio. É muito mais fácil a gente ficar na zona de conforto. Então é muito mais fácil você vir na igreja e ouvir o pastor pregar e você ficar a semana inteira sem ler a Bíblia. Só que isso vai te levar para uma vida herege. E os hereges estão às soltas por aí. Nesse mesmo versículo a Bíblia diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Por quê? Porque o diabo, ele é especialista em te confundir, irmão. E a primeira coisa que Jesus foi chamado de herege é porque Jesus disse: não existe mais caminho, não existe mais nada entre você e Deus, o véu foi rasgado, tudo se fez novo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, como um profeta de Deus, olhe para quem está ao seu lado e fala assim: por que você, fala mais forte, irmão, fala, por que você sabe que o diabo se levantou contra a sua vida, mas você não ora? Porque a gente tem a necessidade de ter alguém por nós. Somos imaturos, não gostamos de resolver os nossos problemas. E sabe qual é o problema? São duas coisas que acontecem. Primeira, você se torna refém de lobos. E a igreja está assim de lobo, irmão, disfarçado de ovelha. Pessoas que entram aqui nessa igreja, como a nossa também, nós não somos livres disso, de lobos, disfarçados de ovelhas, que entram na igreja porque querem, vêm com um discurso bonito de que querem fazer parte da igreja, mas por trás querem manipular a igreja. Homens que se pintam de cristãos, mas por dentro são como lobos que devoram o rebanho de Cristo, que sugam o corpo de Cristo. Nós anunciamos isso aqui essa noite. Altares que manipularam as ovelhas de Cristo. As ovelhas não são do pastor Eberson, as ovelhas são de Cristo. Nenhum pastor é dono das ovelhas. Nenhum pastor é dono da igreja. O dono da igreja é Cristo. Vou dizer mais uma vez: nenhum pastor, nenhum apóstolo, nenhum profeta é dono das ovelhas. Jesus é o pastor? Sabe qual é o seu problema, irmão? Que você não está reconhecendo a voz do seu pastor. Porque a Bíblia diz: eu sou o pastor, e as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. O diabo quer te fazer um herege quando você vem para a igreja, mas não tem tempo de Deus em oração. O diabo quer te fazer um herege quando você vem para a igreja, mas não tem intimidade com Deus. O diabo quer plantar heresia no nosso coração quando dizemos que estamos na igreja, mas não conseguimos orar para ter uma direção com o Senhor. Sempre precisamos de alguém. Cara, eu conheço gente que manipulou tanto o rebanho do Senhor. Tem gente aqui nessa igreja, homens fortes, que tomam sucos de 3 metros de altura, que frequentavam igrejas, que eles não compravam um short sem falar com seu dono, disfarçado de líder. E é muito bom isso, porque se eu sou líder eu consigo manipular. Então se o seu Adonias não fizer o que eu quero, não vai subir no altar. Você é minha ovelha, você é o meu 14. Quem disse que eu sou seu? Irmão, olha para mim, você não é meu não, tá? Não é que você está na igreja, fez o DIP, formou, vou lá porque é meu pastor Eberson. Está amarrado, irmão, seu pastor é Cristo. Sou seu irmão em Cristo. Eu acho muito legal. A Sofia falou para mim assim: apóstolo, eu tenho muito ciúmes quando te chamam de pai apóstolo. Pai apóstolo.
porque sou eu, cresci com você na igreja, sou eu que pode chamar. Olha lá, ela até fez assim. Eu amo esse carinho, é um carinho, amém ou não amém? Mas posso falar um negócio para você? Eu tenho 2 filhos, Judá e Malu. Eu não estou aqui para que você me bajule para conquistar status na igreja. Eu estou aqui para que você cresça e conheça que Cristo é suficiente para você. Nós anunciamos essa noite. Talvez você está aqui nessa noite, a sua vida inteira você ficou enraizado em pessoas, dependente emocionalmente de pessoas, dependente espiritualmente de pessoas. Irmão, é muito bom você ter um pastor na igreja para te abençoar, é ótimo ter alguém para orar por você, mas melhor ainda é você reconhecer a voz do seu pastor, que é Cristo. Hereges são aqueles que usam do altar e do microfone para manipular o corpo de Cristo e o rebanho de Cristo, porque são como ovelhas indefesas. Irmão, presta atenção, é muito fácil eu como pastor pegar esse microfone e falar para você, vai para lá, vai para cá. Você vai porque você acredita que talvez o Eberson tenha uma vida com Deus, então você acredita, mas eu estou aqui para denunciar falsos pastores, falsos apóstolos, falsos profetas, que se dizem cristãos, que se dizem pastores, ungidos, mas por trás são como os lobos que querem devorar o rebanho de Cristo. Não aqui nessa igreja, não aqui nesse lugar. Você está aqui para entender, Cristo é suficiente para você, Cristo é o caminho, Ele é a porta, não existe outra, não existe nada que você faça que vai fazer com que você chegue mais rápido em Deus. O caminho único, que é o único caminho, o melhor caminho, que não tem pedágio, não tem buraco, alguém diga amém? Se chama Cristo. Aliás, Ele tem buraco, 2 nas mãos e 2 nos pés. Dos pregos que pregaram Ele na cruz, Cristo é o seu pastor. Hereges aqueles que se levantam e querem ser donos da igreja. Escuta isso, irmão, se amanhã eu for embora para morar na Maldivas, não deve ser legal morar lá, não tem ninguém lá, só rico, e rico é chato. Essa igreja vai continuar bombando e crescendo, porque não é do Eberson. Essa igreja é de Cristo. Enxergue isso, porque Cristo foi chamado de herege por causa disso. Porque os fariseus, eles tinham a Torá. Então como que fulano de tal pode acessar a Deus se não passar por mim, que eu sou o fariseu? Como que esse nazareno aí, filho de carpinteiro, está falando que agora não tem mais que cumprir os ritos? Como que ele pode falar uma coisa dessa? Herege, chamaram Cristo de herege, sendo eles mesmos hereges. E esse espírito maligno tem sido como uma estratégia de Satanás para colocar no altar da igreja carreira promocional de unção. Então entra na igreja de um jeito, meu negócio é ser crescer até um top apóstolo. Amando o céu. Você vê como é top ser apóstolo. Quem quer ser apóstolo aqui? Levanta sua mão, vou te ungir agora. Não fala não, porque todo mundo que fala não, vira. Fala, eu quero. Mas a gente tem que tomar cuidado, irmão, para que o nosso coração não seja seduzido. Porque as vozes dos lobos estão ecoando pela cidade. Então você pode ter certeza, irmão, eu como pai, todas as crianças podem chorar aqui, mas se a Malu chorar, ou o Judá chorar, eu vou saber que é eles, porque nós temos intimidade. Todo mundo aqui pode me chamar do que quiser, de amor, do que quiser, mas quando a Raíssa chama, rapaz, não pode não, na verdade, só dou um exemplo, amor. Vou só um exemplo. Desculpa. Não pode, né? Por que eu reconheço a voz da Raíssa no meio de uma multidão? Porque a gente dorme e acorda junto todo dia. Então tem muita gente que não sabe que igreja fica, não sabe que negócio faz, não sabe que porta entra,
está perdido da vida, por quê? Porque não reconhece a voz do seu pastor. Você precisa ter intimidade com Deus, irmão. Em nome de Jesus, eu quero te fazer um desafio, a não vir mais na igreja, a esperar que eu pregue por você, para a sua semana ser abençoada, mas que você venha com a palavra de Deus dentro de você, para que eu só confirme que Deus já falou com você na sua casa. Eu quero te incentivar a buscar o conhecimento do Senhor. Eu quero te incentivar a falar para você que é muito... Irmão, começou a primeira canção hoje nesse culto, eu já comecei a chorar, porque realmente é uma presença de Deus nesse lugar que não dá para explicar. Mas eu quero te incentivar, você na sua casa, fechar os seus olhos, ligar uma adoração e fazer a sua adoração ao Senhor, porque é isso que Ele quer. O Deus que eu conheço, o verdadeiro Deus que eu conheço, não é refém a um culto. Ele não vai tocar você só porque você está na igreja. Ele está na sua casa. A Bíblia diz: feche a porta do seu quarto, ore em secreto, porque o seu pai que está em secreto vai falar com você. Eu quero te incentivar a não ser um herege, dependendo de homens para acessar a Deus, mas ser um crente maduro, ter intimidade com o Senhor. Quanto mais intimidade você tiver com o seu pai, menos você erra na sua vida, e mais Deus usa você. O seu pastor tem um nome, é Cristo. Ele é o seu pastor, é Ele quem te guia, é Ele quem te direciona, é Ele quem te dá as palavras, é Ele que te põe na fé, é Ele que te põe para caminhar, é Deus que te unge para um ano maravilhoso, é Deus que abre as portas para você. É a voz dele que você precisa ouvir todos os dias pela manhã. É a voz dele que você precisa ouvir a cada decisão que você for tomar. Se você é de fato uma ovelha dele, você vai conhecer a voz do seu pastor, e ele conhece você. Onde estão as ovelhas do verdadeiro pastor? Levante sua mão e diga: eu tenho um pastor. Eu tenho um pastor. Aleluia. Aleluia. Outra vez que Jesus foi chamado de herege, Marcos capítulo 2. Não precisa abrir, mas eu vou te contar uma história muito famosa. Jesus está pregando numa casa, vem um monte de gente, está lotada a casa, não tem mais espaço. De repente, 4 amigos pegam um paralítico e colocam ele para descer sobre o telhado. Nesse dia, acontece algo que ninguém estava esperando, porque um paralítico descer do telhado, na frente de Jesus, o que ele quer? Ser curado. Mas sabe qual é as palavras de Jesus para esse paralítico? Não é seja curado. Jesus olha para o paralítico e fala assim: perdoado estão os seus pecados. E nessa hora, os fariseus, os religiosos, os hereges, que chamam Cristo de herege, olham para Cristo e falam assim: quem é você, herege? Só Deus pode perdoar pecados. O espírito de heresia que foi denunciado nessa passagem é aquele tipo de herege que vem para a igreja, que não quer arrependimento, ele quer milagre. Então a pessoa vem para a igreja: ora por mim, pastor, porque eu preciso de um trabalho, eu tenho a logo, eu tenho um produto, é assim que eu quero. E nós: amém, Deus vai fazer, amém. Deus faz. No próximo culto, cadê a pessoa? Nunca mais veio. Herege, porque não quer arrependimento, quer a bênção. Hereges são aqueles que olham para Cristo como um evangelho de barganha. Hereges são aqueles que olham para a igreja pensando: o que a igreja pode fazer por mim? Hereges são aqueles que acham que Cristo é nosso funcionário do mês, que precisa esse mês, eu preciso pagar as contas, então Deus se vira. Jesus está dizendo aqui que Ele não é esse tipo de Deus, que você coloca uma moeda da sorte e Deus vai abençoar a sua semana. Ele é um Deus que olha para você e fala assim: eu vou curar a sua paralisia, mas antes, deixa eu perdoar os seus pecados. Um Deus que olha para nós e fala para nós que nós precisamos ter um caminho de arrependimento. Hereges são aqueles que não querem se arrepender dos seus pecados. Isso é heresia. Olhar para Deus como uma teoria de prosperidade, de achar que vem para a igreja e vai ficar rico. Deus não quer isso, irmão, de você. A preocupação do Espírito Santo, e Ele tem uma preocupação, porque a Bíblia diz que Ele geme com gemidos inexprimíveis. A preocupação do Espírito Santo é: para onde está indo a sua alma, para o céu ou para o inferno? Porque talvez o que você precisa não é de um carro novo, mas é de perdão dos pecados. Dar presente todo mundo dá, perdoar pecados só Deus pode. Mas Jesus fala para eles assim: mas só para mostrar
que Deus está comigo, paralítico, levante e ande. E ele é curado na mesma hora. O evangelho que eu acredito é o evangelho que sim, Deus vai te abençoar, sim, Deus vai prosperar o seu caminho, sim, Deus vai te dar uma casa, sim, Deus pode fazer tudo isso, mas antes, Ele vai te amar para perto e falar para você: se arrependa dos seus pecados. Olha para quem está ao seu lado e fala assim: eu sei que o pastor falou de você, não disfarce. A próxima história, que Jesus é chamado de herege, está justamente em João de novo, capítulo 8. E aqui, Jesus ele é xingado, porque olham para Jesus e falam para ele assim, ele começa a falar: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aonde o Espírito está, a liberdade. Ele começa a falar sobre liberdade. Ele começa a dizer que Ele é a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele começa a dizer sobre isso, e os caras olham para ele e falam assim: esse cara aí, que está falando de verdade, é um endemoniado. Ele é samaritano. Xingam Jesus de herege, porque ele estava mostrando a verdade. Hereges são aqueles que são amantes da mentira. E guarda isso no seu coração, porque eu quero denunciar algumas mentiras do diabo sobre a sua vida. Porque talvez você está acreditando no diabo, mas quero te falar que João 8, 44, diz que o diabo é o pai da mentira. Primeira mentira que o diabo coloca no seu coração: que para você ser amado por Deus, você tem que merecer. Sabe quando que nós vamos merecer ser amado por Deus? Nunca. Pessoas se afastam da igreja porque caem, pecam e não se sentem dignas de voltar para Deus. Irmão, quando você pecar, não foge de Deus, vai para perto de Deus. Vai para perto dele, que está comigo, diga amém. Outra coisa que é uma mentira do diabo sobre a sua vida é que a felicidade está em coisas. Então, se você comprar aquele carro, você vai ser feliz. Se você tiver aquele biotipo, você vai ser feliz. Se você tiver aquela casa X, você vai ser feliz. Se você fizer aquela viagem X, você vai ser feliz. Isso é uma mentira do diabo, porque a nossa felicidade não está em coisas, a nossa felicidade está em Jesus. Pouco aleluia. Outra mentira do diabo é que você precisa de um vício para você ser feliz. É uma mentira do diabo falar para você, irmão, você que ainda está aqui na igreja e acha que você precisa de uma bebida para esquecer os problemas, eu estou aqui para te falar: você não precisa mais. Jesus é suficiente para o seu coração. Outra mentira do diabo, que a sua identidade está nas suas conquistas. Então você só é quem você é porque você conquistou tais coisas. Isso é uma mentira do diabo. Outra mentira do diabo, que tem cegado o entendimento de muitas pessoas, é essa aqui: aproveite a vida. Então a gente tem um falso entendimento que aproveitar a vida é longe de Deus, é ficar no mundo, é ir para o Tendel, é ir para Vale, é passar a madrugada inteira na cachaça, é deitar com todos os homens e todas as mulheres da cidade. É uma falsa realidade, é uma mentira do diabo falar para você: aproveita a vida, tenha todas as mulheres, tenha todos os homens, tenha todo o dinheiro. Isso é uma mentira do diabo, porque a Bíblia diz que aquele que quiser ganhar a sua vida vai perder, mas aquele que perder a sua vida por amor a Cristo, esse encontrou a vida. O evangelho verdadeiro é para pessoas que entendem que o caminho, a vida só começa depois da cruz. Quem está comigo em nome de Jesus, diga: eu estou contigo, pastor. E o último ponto dessa série, que nós vamos orar agora, está lá em Mateus capítulo 12, versículo 24. Porque Jesus, ele começa a fazer várias coisas ali, a expulsar demônios. Ele expulsa vários demônios, e nessa hora, os fariseus olham para ele e falam para ele assim: você só expulsa demônios porque você está possuído por Belzebu. Cara, olham para Jesus, mano, e associam a obra de Cristo com um demônio, e falam: você só pode fazer isso, Jesus, porque você está fazendo em nome de Belzebu. Então, uma das coisas que nós vamos fazer hoje
é denunciar esse espírito de Beelzebu. Beelzebu significa Senhor das moscas. E é muito louco isso, irmão, porque hoje nós tivemos aqui uma reunião e Deus já tinha falado comigo sobre essa mensagem. Eu sentei numa mesa com um time de adoração, nós estávamos falando sobre um profético, e de repente, eu sei que parece uma loucura para algumas pessoas, mas eu consigo discernir os sinais do Senhor, ainda mais com uma palavra como essa. E veio uma mosca, começou a rodear a gente. Nós estávamos sentados aqui, não tinha nada de comida, não tinha nada para chamar a atenção de mosca, mas ela estava lá. E ela veio, começou a se randear, e a gente ficou incomodado, todo mundo do louvor ficou incomodado, e ela parou na minha mão. E eu peguei a outra mão e matei a mosca. E Deus me disse: essa noite Beelzebu vai ser destronado nessa igreja. Você não vem nessa igreja para sair do mesmo jeito. Quem está comigo, diga amém em nome de Jesus. Beelzebu, o senhor das moscas. O que é isso, pastor? Me explica. Eu vou te explicar. Esse nome foi dado porque naquela época as pessoas tinham muitas feridas. Elas trabalhavam, não tinham medicamentos, não tinha farmácia, não tinha nada. Então elas tinham muitas feridas. E por causa das feridas, as moscas vinham, pousavam, ovulavam, e a ferida aumentava, inflamava. E só tinha uma maneira de parar isso: lavando e colocando óleo. Então esse Deus demoníaco, o príncipe dos demônios, é como a Bíblia diz, Beelzebu, tem atuado como um ídolo e um Deus nessa era. E sabe o que ele faz com você? O objetivo desse Deus maligno, Deus com D minúsculo, amém? É olhar para você, para as suas debilidades, as suas feridas, e inflamar elas. Então se você tem alguma coisa, sabe, no seu coração, de repente você está mais irritado do que antes. De repente o que a pessoa fala para você fere muito mais do que antigamente. Você começa, cara, eu já ouvi isso outras vezes, mas agora parece que me doeu mais. Por quê? Porque o espírito maligno que nós estamos denunciando aqui está inflamando, está colocando óvulos nas suas feridas, ovos nas suas feridas, está tentando tirar a sua paz e aumentar a sua irritação, aumentar a sua ansiedade, aumentar a sua raiva, aumentar o seu ódio. Ele quer aumentar as suas feridas. Esse é o espírito de Beelzebu, que olharam para Jesus, um espírito de impureza, que coloca pensamentos impuros na sua mente, pensamentos de adultério, pensamentos de ganância, homens casados que olham para outras mulheres e desejam as mulheres. Beelzebu, disfarçado de pensamento, é o diabo tentando acabar com a sua vida, acabar com a sua história. Nós estamos denunciando aqui essa noite, porque esse espírito maligno, que ele pode ser um príncipe de demônios, mas eu conheço o príncipe da paz, que é muito maior do que ele. Esse espírito maligno, que se alimenta de morte, se alimenta de podridão, se alimenta de feridas, tem acabado com famílias, tem acabado com casamentos, tem acabado com ministérios. Pessoas de Deus que são firmes do Senhor, mas se deparam ansiosas, tristes por coisas pequenas, mas que se transformam em uma grande ferida. Por quê? Porque Beelzebu está tentando inflamar as suas debilidades. E a Bíblia diz: ireis, mas não pequeis. E eu sei que não é fácil viver, eu sei que não é fácil ser humano. Como dizia Marcão do Fruto Sagrado, é tão difícil ser humano, e o ser humano é tão difícil. Mas pensa comigo, irmão, o diabo, ele é sutil, ele é disfarçado. Elias enfrentou Jezabel, e ela era uma mulher de verdade ali, uma rainha demoníaca. Jesus enfrentou Jezabel disfarçado de religiosidade.
E nós enfrentamos nessa era um espírito de Jezabel que vem para cegar o conhecimento. Então você não sabe por que você está com raiva do seu esposo, você não sabe por que você está com raiva das pessoas. É porque Beelzebul está tentando influenciar você, pegando as suas feridas e tentando maximizar as suas feridas, maximizar os seus dilemas, maximizar os seus problemas, para mostrar para você que Deus te esqueceu, que você vai acabar, que você vai morrer ansioso, que você vai ficar doente, que você vai ficar mal. E daqui a pouco você está sem ar porque você não sabe o que está acontecendo. Mas escute o que eu vou dizer para você: o Espírito de Deus está sobre mim, e eu declaro sobre a sua vida essa noite a liberdade do Senhor aqui sobre você, em nome de Jesus. A liberdade do Senhor aqui essa noite. O espírito maligno que vem com uma mentalidade maligna, ataques na mente. Levante sua mão, ore comigo, diga assim: eu declaro em nome de Jesus que todo ataque na minha mente seja denunciado agora. Diga forte, irmão, diga assim: eu declaro que todo ataque de Beelzebul na minha família seja denunciado agora no tribunal de Cristo. E eu declaro: nenhuma arma forjada contra mim vai prosperar, vai prosperar, vai prosperar. Aleluia. Eu quero ler de novo com você Colossenses capítulo 2, versículo 13. Porque a Bíblia diz assim que Jesus está em uma batalha também, como Elias estava, perdão. Só que agora Jesus está numa cruz. E agora não são mais os profetas de Baal que Jesus está enfrentando. Agora Jesus está lutando contra todo o império das trevas. E agora tem uma dívida que a gente tinha com Cristo por causa do pecado. E a Bíblia diz em Colossenses capítulo 2, versículo 13: quando vocês estavam mortos por causa da transgressão e da incircuncisão da carne, Deus lhes deu a vida com Cristo. E olha o que Ele fez. Ele pegou, versículo 14, por favor. Ele cancelou a dívida que consistia em ordenanças que era contra nós. Jesus pegou a dívida que era nossa no Gólgota, pegou essa dívida, e a Bíblia diz que Ele pregou-a na cruz. E agora já não há mais condenação sobre você. Essa é a mensagem que eu vim trazer para você. Agora o diabo não pode mais tocar na sua vida, o diabo não pode mais tocar na sua família. Olha para mim, irmão, você que tem perdido a paz, você que tem ficado ansioso, você que tem ficado muito irritado, vontade de desistir, vontade de parar. O diabo perde a força hoje contra a sua vida, porque maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Esse é um tempo de colheita, e o diabo não vai distrair você. Por isso essa noite nós nos levantamos como uma igreja profética, na mesma unção que Cristo levou na cruz, e denunciamos os espíritos malignos, principados e potestades, porque Jesus Cristo já humilhou-as na cruz. Ele já venceu por nós, Ele já conquistou na cruz a nossa liberdade. E se o Espírito te libertar, você será verdadeiramente livre. Alguém pode liberar um grito, um grado de vitória ao Senhor. Elias ora para que o fogo do céu venha. Do outro lado, Jesus não orou para o fogo do céu vir, ele veio do céu para a terra. De um lado a gente tem Elias vencendo profetas, do outro a gente tem Jesus vencendo todo o inferno. De um lado a gente tem Elias pegando pedras para restaurar o altar, do outro lado tem Jesus olhando para pessoas e chamando elas de pedra. Nós somos pedras vivas do Senhor agora. A restauração agora é a gente que faz. Nós somos a igreja de Cristo, nós somos a igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer. De
de um lado a gente tem Elias vencendo no Carmelo, profetas de Baal, e do outro lado a gente tem Jesus vencendo todo o império das trevas no Gólgota. Olha para mim, meu irmão, esse não é o seu diagnóstico final, ainda não terminou. Eu conheço um Deus que é maior do que todos. Eu conheço um Deus que não está aprisionado na religião. Eu conheço um Deus que pode fazer nova todas as coisas da sua vida. Esse é o meu Deus, esse é o meu Deus, esse é o meu Deus, maior do que todos, exaltado nas alturas, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o amado de nossa alma. Eu declaro em nome de Jesus, 2026, um ano de restauração na sua vida. 2026, um ano onde a glória do Senhor será ainda maior que a primeira. Uma glória maior ainda. Alguém aqui recebe essa mensagem? Levante a sua mão e libere um grito ao Senhor essa noite. Você está aqui nesse lugar, fique em pé nesse lugar em nome de Jesus. Chegou o tempo da igreja profética se levantar. Elias veio e foi um profeta de Deus. Jesus veio para a terra, fez a missão e abriu o caminho. Mas agora é tempo da igreja se levantar. Como a Bíblia diz em Mateus 16: eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. As portas do inferno não poderão vencê-la. As portas do divórcio não poderão vencê-lo. As portas da ansiedade não poderão vencê-lo. As portas da depressão não poderão vencê-lo. As portas dos falsos ídolos não poderão vencê-lo. As portas dos seus vícios não poderão vencê-los. Eu darei a vocês a chave do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que você desligar na terra será desligado nos céus. Essa é a chave, a palavra de Deus. Por isso eu declaro sobre a sua vida um tempo de colheita sobre você. Nós anunciamos deuses hereges, nós anunciamos falsos ídolos, profetas de Baal sejam derrubados, e que venha fogo do céu, que venha fogo do céu, fogo do céu, fogo do céu. Vamos, levante a sua mão, toque o teto dessa igreja e comece a celebrar o nome santo do Senhor. Do seu lado, pegue na mão dessa pessoa, vamos fechar os corredores, vamos orar. Deus está te preparando para um tempo novo, irmão, mas Ele não quer que você entre em novas portas do mesmo jeito. Por isso Ele precisou chacoalhar as estruturas do nosso coração. Por isso Ele precisou derrubar os falsos ídolos, porque você vai ver ainda esse mês e nos próximos meses Deus transformar toda a sua história. Em nome de Jesus, pegue na mão dessa pessoa, feche seus olhos, vamos orar. Deus, nós oramos essa noite, Pai, e declaramos
todos os falsos ídolos sejam denunciados pela igreja profética. Nós levantamos uma adoração profética. E você que entrou nessa igreja, seja cheio do Espírito Santo agora. Seja contagiado e contaminado pela unção gloriosa do Senhor. Eu declaro em nome de Jesus o poder de Deus agora tocando o seu espírito, fazendo você ser livre dos vícios, fazendo você ser livre dos falsos deuses. Eu declaro em nome de Jesus, Deus limpando a sua casa, Deus tirando a impureza. Eu declaro em nome de Jesus o Espírito Santo do Senhor